Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E olha o tema de hoje, muito especial, muito diferente. Acho que você vai gostar. Prática 5D. Que? Prática 5D. Você vai ver como é muito interessante. Vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social, eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. O que é 5D? Afinal de contas, então, prática 5D. O que é 5D? Bom, 5D é a quinta dimensão. Então, hoje vamos ser bem sucintos, bem práticos também na exposição. A primeira dimensão é a altura, a segunda dimensão é largura e a terceira dimensão é profundidade. Portanto, um mundo 3D, ou de terceira dimensão, ou ainda tridimensional, em que vivemos, é um mundo que nos permite deslocar no espaço. Então, para cima, para baixo, para os lados, para frente, para trás. Então, todo esse deslocamento no espaço é o deslocamento tridimensional. Então, aí fomos até a terceira dimensão. A quarta dimensão, estudada por Einstein, é o tempo. Aqui eu vou fazer um pequeno parênteses. Há um tempo atrás, algumas orientações, diziam que a quarta dimensão já seria uma dimensão transcendente, que além do espaço e do tempo, e todo respeito a essa classificação, não tenho nada contra essa classificação. Mas eu, particularmente, eu prefiro a classificação de Einstein, na sua teoria da relatividade, nos seus estudos espaço-tempo. Então, a quarta dimensão estudada por Einstein é o tempo. Então, nós nos deslocamos no espaço e no tempo. Então, nas três dimensões do espaço e no tempo. Portanto, o mundo 4D, ou de quarta dimensão em que vivemos, é um mundo em que nos permite deslocar no espaço e no tempo. Então, um mundo em que nós nos deslocamos tanto no espaço quanto no tempo. O tempo é subdividido em passado, presente e futuro. Então, eu estou fazendo aqui uma classificação de acordo com a ciência, e hoje eu vou usar outros dados de ciência. Você vai perceber que esse estudo das dimensões é feito pela ciência. E nós vamos lá para a prática também 5D. Então, já a quinta dimensão, pela hipótese mais frequente na atualidade, porque são hipóteses, Então, nós temos hipóteses sobre a quinta dimensão, mas a mais frequente é aquela que supera os limites do espaço e do tempo. Então, quem está na 5D já está superando esses limites do espaço, limites tridimensionais, e os limites do tempo, limites quadridimensionais. O que falei pode parecer absurdo. André, nossa, quinta dimensão, vai além do espaço e do tempo, e você, de novo, com esses temas diferentes e tudo mais. Pode parecer absurdo, mas olha que interessante, em um primeiro momento. Mas a ciência já estuda as várias dimensões há muito tempo. Então, há muito tempo que a ciência estuda as várias dimensões. Olha aí. O matemático alemão, Theodor Kaluza, adicionou a quinta dimensão na teoria da relatividade de Einstein em 1919. A teoria de Einstein foi estabelecida em 1915. Em 1919, então, Theodor Kaluza coloca uma quinta dimensão na teoria de Einstein. Olha aí como o estudo é antigo, a ciência estuda as várias dimensões. E o físico sueco Oskar Klein sugeriu uma explicação do porquê a quinta dimensão não é observável em 1926. Olha aí há quanto tempo. Nos anos 1960, vários físicos e matemáticos elaboraram a teoria das cordas, que indica que o nosso universo tem várias dimensões, sendo multidimensional. Então, na teoria das cordas, se fala de várias dimensões. Olha como a ciência estudou as várias dimensões.
Na teoria bosônica das cordas, encontra-se 26 dimensões. Então, numa das teorias, né, teoria bosônica das cordas, 26 dimensões. E na teoria das supercordas, 10 dimensões. Supercordas, 10 dimensões. Então, a ciência já estuda esse universo multidimensional há muito tempo. Só que a quinta dimensão continua sendo uma hipótese. E eu estou seguindo essa hipótese, que vai além do tempo e do espaço. Mas vamos agora da teoria para a prática. Vamos lá. Essa é a teoria e vamos para a prática. Porque a teoria fundamenta a prática. Então é muito importante termos antes da prática alguma teoria para fundamentar a prática que vamos fazer. Como podemos viver momentos 5D ou de quinta dimensão além do tempo e do espaço? Tá bom, mas então, você está falando que 5D, quinta dimensão, vai além do tempo e do espaço, mas como é que nós vamos ter experiências além do tempo e do espaço? A psicologia transpessoal descreve as experiências de êxtase ou elevação como sendo esses momentos nos quais vamos além do tempo e do espaço. Então, no momento de êxtase, no momento de elevação, que a pessoa tem, às vezes, numa prática religiosa, que as pessoas têm numa prática espiritualista. Vamos até falar de ciência, estudos sobre religião versus espiritualidade. Então a religião ou a religiosidade tende a ser mais externa, um vínculo mais externo com alguma instituição. Já a espiritualidade é mais interna. Então são as práticas espirituais, a oração e tantas outras práticas espirituais que fazemos independente das religiões. Bom, o êxtase é estudado na psicologia há muito tempo. Sabia disso? E todos nós, né, podemos estudar e verificar que é estudado há muito tempo. E em 1914, William James, que foi um dos primeiros psicólogos, ele estava lá nos Estados Unidos e assistiu à apresentação do Freud, apresentando a psicanálise para os norte-americanos. Então, faz muito tempo, isso é começo do século XX, né? Então, William James escreveu um livro chamado Variedades da Experiência Religiosa, um livro clássico, né, em psicologia, no qual descrevia as experiências de êxtase ou elevação. Olha aqui, em 1914. Portanto, a prática desses estados de elevação ou êxtase ocorrem desde a própria experiência religiosa. Então vamos dizer que as pessoas, no momento em que estão em um templo religioso, no momento que estão diante do altar, por exemplo, em oração, essas pessoas podem entrar no estado de êxtase. Isso é muito frequente, isso é muito comum, no qual a pessoa sente essa elevação da própria espiritualidade, né? Quando a pessoa faz uma oração espontânea e recebe uma intuição, a pessoa faz aquela oração espontânea, sentida, e recebe uma intuição. Temos aí uma experiência 5D, ou de quinta dimensão. Então essa experiência de êxtase, essa experiência de elevação é que é uma experiência, por exemplo, de quinta dimensão. Na meditação, na visualização criativa, nos sonhos lúcidos e em outras práticas, temos também a possibilidade de experiências de quinta dimensão. Então, as pessoas que fazem práticas meditativas, as pessoas que fazem visualização criativa, as pessoas que têm sonhos lúcidos, elas estão em práticas que podem levar a experiências de quinta dimensão. Mas olha, um cuidado é necessário,
Porque, veja bem, nós precisamos preparar a nossa mente para essas experiências. São experiências mais avançadas. Então nós precisamos preparar nossa mente. Por quê? Porque senão a gente pode entrar num estado confusional. Então a gente, muitas vezes, vai fazer uma prática como essa e tem uma experiência muito avançada que nos deixa confusos. Eu vou dar um exemplo. Stanislav Grof. Stanislav Grof foi um dos autores que criou a psicologia transpessoal. Ele estava no consultório dele, psiquiatra, e recebeu uma substância que se chamava LSD-25, da Sandoz. Naquela época, era uma substância a ser investigada. Não era ainda uma substância ilícita. Não se sabia dos perigos, dos problemas relativos ao LSD. Então, naquela época, até se fazia terapia com LSD e tudo mais. Então, nesta época, então ele resolveu experimentar essa substância. E teve a seguinte experiência. Ele teve uma expansão de consciência que ele abrangeu todo o planeta Terra. E depois voltou. Para um psiquiatra treinado de forma dentro do materialismo científico, dentro de uma visão tradicional, alopática, ele teve uma experiência surpreendente para ele. Então ele teve que explicar essa experiência para si mesmo. Então, quando temos experiências mais avançadas, experiências de êxtase, experiências de elevação espiritual, precisamos nos preparar para isso antes, durante e depois. Antes, no seguinte, tentar entender do que se tratam essas experiências. E aí eu estou dando uma explicação. São experiências 5D, que vão para uma quinta dimensão. E aí você pode ter outras explicações da psicologia transpessoal e outras explicações. Então, antes. Durante, quando tiver esse tipo de experiência, também é importante que você entenda o que está acontecendo, senão você pode entrar num estado muito confusional e confundir muitas coisas. E depois também explicar para si mesmo, bom, mas afinal de contas, o que é isso que aconteceu comigo? Então, nós precisamos explicar para a nossa mente essas experiências mais avançadas. Agora, eu usarei o critério de Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung foi um psiquiatra que conheceu Freud, desenvolveu a psicologia analítica para trazer uma recomendação com esse tipo de experiência, uma recomendação muito importante, que vai explicar essas experiências 5D e vai te trazer um cuidado ao fazer esse tipo de experiência. Todas essas experiências devem ser feitas pelo self, que é o eu verdadeiro, com muita humildade. Humildade no seguinte sentido: você faz uma experiência como essa e tem uma experiência, vamos dizer, muito avançada, muito desenvolvida, muito ampla na sua vida. Entenda que você não teve essa experiência por ser melhor ou pior que os outros. Você teve simplesmente uma experiência de desenvolvimento, né? Da sua espiritualidade, ou como dizia Jung, da própria religiosidade. Você teve um desenvolvimento nesse momento. Não significa que você é melhor nem pior. Por quê? Essas experiências não devem ser feitas para alimentar a nossa arrogância. Arrogância vem de arrogar, não rogar, não pedir, não suplicar. É a pessoa que acha que sozinha faz tudo, não precisa de ninguém, e muito menos da divina presença, e muito menos de Deus, e muito menos da espiritualidade maior, da consciência cósmica. Ah, não, eu faço por conta própria, nunca precisei de ninguém. Pronto.
vai para uma arrogância. Ou as nossas ideias de grandeza. Então você não é melhor nem pior. Olha, autoestima. Vamos esclarecer muito bem o que é autoestima. Na autoestima não é comparativa. Eu me sinto melhor que os outros. Isso não é autoestima, isso é narcisismo. Isso é ideia de grandeza. Você se sente maior que os outros. Ok? Mas então eu me sinto pior que os outros. Também não é autoestima isso. Isso é ter uma autoestima baixa. Não é nem para se sentir melhor, nem para se sentir pior. Não é comparativo. Vamos imaginar o seguinte para trazer um senso de equilíbrio nessa nossa jornada pela vida, né? Vamos imaginar o seguinte, que estamos caminhando e tem nessa grande caminhada alguns seres que estão lá na frente. Então, seres que já estão mais avançados do que nós. E alguns seres que estão lá atrás. Mas todos nós estamos caminhando na mesma estrada. Para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento interior, todos nós estamos na mesma estrada. Alguns para trás, outros para frente, só isso. Ninguém é melhor que ninguém. Perfeito? Então isso vai nos fazer com que a gente não caia numa das armadilhas do ego. Porque uma das armadilhas do ego é a arrogância. Você é melhor. Você tem essas experiências porque você é o tal, você é fulano de tal. Isso é bobagem. Então precisamos reconhecer sempre que a grandeza e o poder vêm da consciência cósmica. Da onde vem o poder? Da onde vem a grandeza? Da consciência cósmica. Da inteligência suprema. Em poucas palavras, de Deus. É daí que vem o poder. Não emana de nós. Não somos nós os seres grandiosos. Ele vem através de nós. Atravessa a nós mesmos. E não por nós. Então é através e não por nós. Isso é muito importante. Porque vem da inteligência suprema. Assim, com humildade, desenvolvemos o nosso self, o nosso eu verdadeiro, com todas essas intuições. Então, vêm as intuições, nós passamos a entender essas intuições, nós podemos até ajudar muitas pessoas com essas intuições, mas sempre nessa postura de humildade, de self. Eu estou recebendo essas intuições de Deus. Ou dos seres angelicais, por exemplo, então, dos anjos, né? Miguel Arcanjo, por exemplo, tantos outros anjos, né? Que nem são tão falados na atualidade, como Uriel e tantos outros anjos. Bom, estou recebendo deles, estou recebendo de uma inteligência suprema. Então isso é humildade. E a arrogância é eu achar, eu sou tal, só eu tenho esses fenômenos, ninguém sabe nada, eu é que sei, pronto. Essa pessoa pode entrar em ideias de grandeza, e isso é perigoso para a mente. Nós chamamos tecnicamente isso de delírio de grandeza. Então a pessoa começa a imaginar que ela é melhor que os outros, que ninguém é tão grandioso quanto ele, ou tão grandiosa quanto ela. E aí, nessas ideias de grandeza, que a pessoa delira. E vai para a loucura. Então, muito cuidado. Todas essas experiências com muita humildade. Com muita gratidão até. Puxa, agradeço a Deus por ter uma experiência como essa. Essa é a postura melhor. E não uma postura, eu sou tal porque tive uma experiência como esta. Porque aí entra na arrogância e entra na loucura. A loucura, a psicose, né, ela é feita de delírios. E um dos delírios é grandeza. Então eu me imagino melhor que todo mundo, estou num delírio de grandeza. Eu não sou melhor que todo mundo. Ninguém é melhor que todo mundo. Todos aqui estamos no mesmo barco, na mesma estrada. Uns mais adiante, outros mais atrás. Então, somos seres iguais. Porque quando entra no comparativo, tanto sou melhor, aí entra no narcisismo,
nas ideias de grandeza, na megalomania, quanto à ideia, eu sou pior, aí entra numa autodepreciação. Essa pessoa vai entrar numa depressão, vai entrar num estado de angústia, de depressão, eu sou pior que todo mundo faz as coisas direito, eu não faço nada direito. Então, nem arrogância e nem depreciação. Precisamos gostar de nós mesmos como somos, com muito senso de realidade. Tá bom, eu estou nessa caminhada, alguns estão adiante, outros estão para trás, mas eu estou na mesma caminhada que todo mundo. Estamos todos no mesmo barco, somos seres iguais, mas vivendo momentos diferentes. Isso que é importante, seres iguais, vivendo momentos diferentes. Senão, nós cairemos nas armadilhas do ego. Então, tem várias armadilhas do ego. Uma delas é a arrogância. Você se sentir melhor que os outros. Eu sou tal, tive tal experiência. E daí? Todo mundo pode ter. Todo mundo. Né? E às vezes uma pessoa que você até pensa, bom, essa pessoa nunca teve nada, às vezes ela já teve experiência mais avançada que a gente. Muito mais avançada. Essa pessoa pode dizer para nós, né? E eu vou aqui contar uma história que eu acho tão bonita, né? Um derviche viu uma pessoa na ilha fazendo uma meditação. Ela estava repetindo um mantra, mas estava repetindo de maneira errada. Aí ela pegou o barco, falou para o barqueiro, olha, vamos até aquela ilha. Foi lá com o barco e falou para a pessoa que estava lá, escuta, você está falando a palavra errada, não é essa a palavra. A palavra é outra. Aprendeu? Ele falou, como é mesmo a palavra? É outra, é essa. Tá bom. Falou para o barqueiro, vamos voltar agora. E voltou. Aí aquela pessoa que está no estado meditativo levantou, andou sobre as águas e perguntou, como é mesmo aquela palavra que você falou? Então, a armadilha do ego é isso, se achar melhor que o outro. Às vezes o outro está muitos anos-luz na tua frente, que nos trazem arrogância, prepotência e fantasias grandiosas. As experiências 5D, com humildade, nos levam ao equilíbrio. Já as experiências 5D, com arrogância, nos levam ao desequilíbrio mental. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.